Olá, gente, tudo bom com vocês? Você está no canal Aprendendo Matemática, professora Ana Maria. E na nossa aula de hoje vamos aprender a fazer uma distribuição de frequências com dados acumulados. Esse é o tema da nossa aula. Então, para entender melhor como se dá essa frequência, acompanhe aqui comigo este exemplo. Nós temos, para avaliar o tamanho de seus peixes, um piscicultor retirou dos açudes uma amostra de 20 carpas e mediu o comprimento delas, obtendo os seguintes resultados. Bom, faça a distribuição desses dados em 4 intervalos de classe e construa uma tabela indicando a frequência absoluta e a frequência relativa. Esses dados aqui são os valores que representam os tamanhos desse peixe. Lembrando que esse comprimento ele foi dado em centímetro, certo? Então, veja só, aqui esse piscicultor, ele tem peixes que tem 51 centímetros, 57, 52, 49, 53, 50, certo? Então, tem valores muito dispersos. Então, quando nós temos valores nessa situação, não convém você fazer uma tabela para cada linha colocar um valor desse. Porque imagine, a sua tabela vai ficar muito grande, certo? Então, quando você tiver valores muito diferenciados, assim, muito distantes, muito dispersos, o conveniente é que você agrupe esses valores em pequenos grupos, que nós chamamos de classe, ok? Então, essa questão já pediu, ele quer apenas 4 intervalos de classe. Então, nós vamos ter apenas 4 linhas. E nessas linhas, nós vamos colocar as quantidades de peixe correspondentes ao tamanho de cada intervalo, ok? Então, para você entender, saber, e o meu intervalo vai de quanto a quanto? Então, para isso é preciso você saber a amplitude, certo? Então, lembrar do que é amplitude, né? Foi colocado isso no vídeo anterior. Mas para quem não lembra, a amplitude se faz assim, ó. Vou anotar aqui. A amplitude, você vai pegar o maior valor e vai subtrair do menor. Então, neste caso aqui, quem é o maior valor? Ou seja, qual é o peixe maior, né? Então, o maior peixe aqui que esse piscicultor tem é um de 60 centímetros. Então, é o maior. 60 menos o menor. O menor peixe aqui é 48, certo? Então, aqui subtraindo, nós temos 12. Então, 12 corresponde o valor da amplitude. Ou seja, nós temos peixe aqui, nós não, né? O piscicultor, ele tem peixe que vai de 48 até 60. Então, tem uma variação de 12 centímetros de comprimento. Certo? Agora vamos descobrir qual vai ser a variação para cada intervalo. Se nós precisamos de 4 intervalos, essa aqui é a variação total, né, de todos os elementos. Então, para saber para cada intervalo, você divide a variação, que é 12, aliás, a amplitude, né, que é 12, dividido para o total de intervalos, no caso, 4. Então, 12 dividido para 4, nós temos 3. É a amplitude para cada intervalo, certo? 3 vai ser, para cada intervalo eu vou fazer uma variação de 3 unidades, certo? Olha, como esses valores aqui, eles não estão no rol, o rol é aquela organização que você pode colocar do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, aqui eu não coloquei no rol, então ele vai se tornar um pouquinho mais complicado, certo? Mas nada impossível de se resolver. Então, vamos aqui para a nossa tabela. Eu já deixei ela mais ou menos preparada. A classe é daquilo que a questão está falando. Então, a questão está falando de quê? Do comprimento dos carpas, né? Que é o peixe. E esse comprimento ele é dado em centímetro. A coluna do F, que nós vamos completar aqui, esse F aqui corresponde à frequência absoluta, e o FR representa o quê? A frequência relativa, que lembrando que é aquela dada em porcentagem, certo? Então, vamos à classe. O nosso primeiro intervalo aqui, ó, lembrando, ó, são 4, assim como a questão pediu. Então, eu só preciso de 4 linhas. Então, o meu primeiro intervalo aqui, eu procuro logo o menor valor, certo?
Então, o menor valor, eu até já coloquei aqui, é 48. Então, o menor peixe que esse piscicultor tem é de 48. E ele vai variar de quantas unidades cada intervalo? 3, certo? Então, aqui eu vou ter um intervalo de 48 com mais 3, eu tenho 51, certo? Então, esse vai ser o meu intervalo, o meu valor para o primeiro intervalo. Eu fecho no 48, certo? Porque aqui vai indicar, se eu tiver peixe que tem, eu não, o piscicultor, se ele tiver peixe com 48 centímetros, entra na contagem. Mas o 51 intervalo aqui está aberto, porque o 51 não entra, certo? Então, vai entrar, só são 3, então entra 48, 49 e 50, certo? O 51 vai entrar onde? No próximo intervalo. Então, aqui nós vamos ter de 51 fechado, porque vai contar a partir dele, certo? Com mais 3, 51 com mais 3, que é o intervalo, eu tenho 54, certo? Mas aqui não vai entrar a contagem com o tamanho 54, vai para o próximo. Então, aqui nós temos 54 com mais 3, 57. Não entra o 57, entra no próximo. 57 a 60, né? 57 com mais 3, 60. Como 60 é o último valor, certo? E eu sei que tem um peixe com 60 centímetros, que eu já coloquei aqui para descobrir a amplitude, no final eu posso fechar esse intervalo. Ou seja, a contagem do 60 vai entrar aqui na frequência absoluta, ok? Agora vamos contar, que é a parte mais complicada aqui, porque não está em rol. Então, para não confundir, nós vamos riscando. Então, nesse primeiro intervalo, que é a frequência absoluta é a contagem, a quantidade de elementos que nós temos nesse intervalo. Então, aqui eu vou verificar quantos peixes esse piscicultor tem com 48, 49 e 50 centímetros de comprimento. Então, vamos lá, ó. 48 eu tenho 1, 2, 49 aqui, ó, 3, 50, 4, outro aqui, 5, e só, né? 51 não vai entrar. Então, qual foi o resultado aqui para a frequência absoluta? Nós temos 5. 5 peixes que está nesse limite aqui. Quantos peixes agora o piscicultor tem de 51 a 54 centímetros? Ó, 1, 2, esse aqui não entra, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 6 unidades aqui, ó, 6 peixes, que está nesse limite. De 54 a 57, vai entrar esse, 1, o 54 entra, né? 2, o 57 não. Foi 2, aqui 3 e aqui 4. Confere? 4. Ok. E agora, quantos peixes o piscicultor tem que tenha 57 centímetros até 60? Bom, aqui ficou mais fácil, que foram os que sobraram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, só 5. Então, no caso, nós temos 5 peixes que entram neste limite aqui, nesse intervalo. Vamos conferir quantos peixes o piscicultor tinha? 20, certo? Então, o nosso somatório aqui tem que fechar os 20 peixes. Então, 5, aqui 5 com 5, 10, 6 com 4, 10, 10 com 10, fechou os 20. Então, pronto. Eu não deixei nenhum peixe de fora, certo? A contagem aqui está correta. Então, eu já resolvi metade da questão, né? Eu já resolvi a frequência absoluta. E a frequência relativa? É só a porcentagem. Então, vamos contar. 5 de 20 corresponde a quantos por cento, né? Então, é muito fácil. 5 sobre 20, isso aqui você simplificado por 5, você tem 1/4, e 1/4 em forma de porcentagem
corresponde a 25%. Pronto. Posso botar logo aqui, que é o mesmo valor, 25%, né? E 6 corresponde a quantos por cento? 6 sobre 20, não é isso? Isso aqui simplificado por 2 dá 3 décimos. E 3 décimos colocado em forma de porcentagem corresponde a 30%. Ok? E o 4 sobre 20, isso aqui corresponde a 1/5 simplificado. E 1/5 em forma de porcentagem vale 20%. Ok? Vamos fazer aqui o somatório. Vamos lá, tem que bater os 100%. 25 com 25, 50. 30 com 20, 50. 50 com 50, fechou os 100%. Certo? Então é isso. Frequência com dados agrupados, você vai unir esses dados, como eles estão muito dispersos, muito distantes um do outro, você vai colocar em intervalos menores, certo? E aí calcular a frequência absoluta e a frequência relativa é fácil, né? Já foi colocado em vídeos anteriores. Se você perdeu, volta lá, assiste. E se gostou desse aqui e quer receber mais informações sobre frequência, não esqueça de se inscrever aí, bater o sininho para receber mais notificações. Até o próximo!